Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está aqui com o Lucas Marques, ele é CEO da Melius. E é engraçado, assim, né, que quando a gente criou o podcast, eu e o Aziz, a gente tava lá colocando uma lista de convidados. E uma das pessoas que eu coloquei, falei assim, puta, eu quero muito trazer o Lucas um dia, porque quando a gente criou, a gente queria fugir um pouco do mundo de startup, que é um mundo que eu vivi muito e que, de uma certa maneira, tem muita cobertura de mídia. Mas eu sabia que o Lucas era um cara que pensava um pouco diferente. Ele acabou de escrever um livro muito legal. Para quem estiver vendo no YouTube, aqui, ó, o livrinho tá aqui, ó, bem legal. Fiz sinal que o livro é bom, que ele tá todo maçarocado, pintado. Então o livro é bem legal, recomendo para quem. Isso é bom sinal mesmo, viu? É, assim, é muito legal, porque muitas das coisas que a gente aprendeu ali na jornada, que eu aprendi na jornada do iFood, estão aqui. Então quer dizer que as dores são muito parecidas, assim, é muito bacana ver que as coisas tem similaridade, assim. E é engraçado que a gente chama da mesma safra, né, de startups, ali nas startups de 2011, 2012, e a gente pegou o mato bem alto, né? Tudo era mato, assim. Agora Que isso era a floresta amazônica. Mata é sacanagem. E as coisas melhoraram muito, assim, pro ecossistema de uma maneira geral. E aí eu queria te apresentar também o Aziz. O Aziz é o nosso co-host aqui no podcast. E aí, Aziz, como estão as coisas aí, antes de passar a palavra aí pro Lucas? Fala, gente, tudo bem? Você que está ouvindo, Lucas, prazerzão conhecer você agora. Quero conhecer oficialmente depois do nosso papo, pelo menos um pouco. A gente mete lenha no mundo das startups aqui, né, Davi? A gente tem questionado bastante, né, esse contexto. Gestor de projeto que acha que está empreendendo, gente que sai do mundo corporativo, vende empresa e volta a ser executivo. Não dá para entender meio o que acontece nesse mundo encantado dos unicórnios, mas o Davi falou que existe luz no fim do túnel, ou seja, existem empreendedores raiz também no campo das empresas, startups, IPOs e tal. Então ele fez questão, achou que vai ser bem legal essa desconstrução um pouco. E essa fortalecida também que isso existe, né? Esses dois lugares, eles são muito presentes. Acho que você deve conhecer muito melhor. O Davi tem a perspectiva iFood, né? E acho que é muito legal trazer uma outra perspectiva. A gente sempre gosta de valorizar cada história empreendedora é uma, né? A gente pode até pegar gente da alimentação, sucessão do mercado, sei lá, de produtores rurais. E, velho, são histórias únicas. E a gente tenta sempre trazer esse contexto de unicidade pautado na pessoa, tá, Lucas? Para você que ouve escuta a gente também, a gente é zero podcast. Vamos falar de negócios. Qual o número qual o valor de mercado? Não, a gente tem um lugar de trazer a realidade como ela é. Óbvio que eu sei que você talvez não consiga responder tudo pra gente, porque o mundo que você tá é um mundo também de o que eu falo, o que eu posso falar. Então a gente também gosta, a gente lida bem com isso, né, Davizão? Sim, com certeza. Mas eu tô me sentindo agora privilegiado de estar aqui. Voltei de São Paulo, moro na Ilha Bela. Voltei de São Paulo, fiquei 4 dias lá, cara. É diferente a energia, a gente pode até depois falar na nossa resenha, Davi, de sair de São Paulo e voltar para São Paulo. O que mexe, né, o que reverbera daquela outra selva, que você falou da Amazônia. É um outro tipo de Amazônia, é árida, né? É diferente, ainda mais agora com tudo que a gente está vendo em transformação social, violência urbana, então tem muita coisa que está aflorando nesses modelos de cidade que estão falidas, né? A gente está falando do Lucas em uma outra cidade também, ele vai falar um pouquinho, então fora desse contexto urbano, buscando uma nutrição em outros lugares. Então, Lucas, valeu, bem-vindo aí, vai que vai. Ô Lucas, eu queria começar aí, para você se apresentar, eu queria que você desse uma explorada assim na sua entrada na Melius, assim, eu queria que você desse uma fotografada bem específica assim na sua entrada ali em 2014, contar sua saída da Ambev. Acho que tem um monte de história legal nessa sua entrada aí, nessa transição sua. Legal, tamo junto. Gente, primeiramente, prazer bater um papo assim. Eu vou ser muito sincero, transparente o tempo todo. Acho que essa é uma marca minha, né? Primeira vez que o Davi me encontrou, acho que ele já percebeu isso. E sendo transparente aqui, eu tô negando todos os tipos de convite de podcast que vocês imaginarem, porque assim, tá um caos. A gente tá trabalhando muito, muito, muito. Mas esse eu fiz a questão de aceitar justamente porque quando eu conheci o Davi, eu até me senti menos solitário. Assim, eu falei, pô, tem mais gente que pensa como a gente pensa nesse mundo de tecnologia e tal, então rolou uma identificação muito grande, tanto que depois
esse papo onde eu conheci o Davi foi lá no Canero, a gente nunca perdeu o contato desde então. Então, para mim, é um prazer estar aqui para bater esse papo, né? E aí, entrando na pergunta, né? Essa história é boa. Quando eu fui treinador da Ambev, né? Pô, quando eu tentei treinar da Ambev, era muito concorrido. Então, no meu ano, foram 73 mil candidatos e só passaram 21 pessoas. Então, quando você entrava depois de um processo seletivo tão difícil, obviamente que a tendência é você querer ficar lá para sempre. Você falou, pô, foi tão difícil entrar, né? Não vou sair. Mas o que acontece é que quando eu estava completando os 4 anos de Ambev, eu não me sentia tão feliz mais. Assim. Eu estava indo bem, entregando resultado, batendo meta, ia ganhar bônus duplo no ano que eu pedi demissão. Mas quando eu ia tomar cerveja com meus amigos empreendedores, isso inclui o Sael, né, do Melis, mas outros também, mesmo eles não estando se dando bem, então na época eles estavam se ferrando muito como empreendedores, eu ficava mais feliz com as histórias deles do que as minhas, né? E eu tomei coragem, pedi demissão e resolvi empreender de alguma forma, né? E aí, rapidamente, eu dei uma sorte grande, eu consegui aplicar uma ideia de startup para o CID, que é o Programa de Aceleração do Governo de Minas Gerais para startups. Deu certo. E quando eu estava com uns 5, 6 meses lá, já com o MVP no ar, rodando, um dia aparece o Frio e Sael lá no escritório do CID, né, onde ficavam todas as startups selecionadas. E é muito engraçado que eu falei assim, o que esse povo está arrumando aqui, né? E aí o Sael e o Fli foram direto ao ponto, falaram, Lucas, seguinte, a gente está crescendo, a gente está gerando caixa, mas a gente coisa nunca rara trabalhou em empresa. Startup, né? Um parênteses aqui. Pois é. Não, ainda mais agora, né? Mais raro ainda, né? Mas naquela época já era raro, hoje, então acho que o verdadeiro unicórnio é isso, startups que geram caixa, né? Isso é o verdadeiro falo aqui, Lucas, mito. Que o verdadeiro unicórnio é a empresa que dura 30, 40 anos no Brasil. Isso que é verdadeiro unicórnio. Isso que aí que é difícil de achar. Mas, e aí eles falaram, pô, mas e a gente não tem experiência nenhuma trabalhando em grandes empresas, a gente não entende nada de gestão, de gente. E o Freestyle tem essa particularidade da história deles, eles nunca trabalharam em nenhuma empresa. Sempre foram empreendedores desde o day one, assim. Então, e eu falei para eles, cara, beleza, legal, mas eu tô empreendendo, tô com a minha própria startup aqui, pô, eu tô super empolgado, tá dando tudo certo e tal. E aí eles ficaram insistindo, foi uma conversa longa, demorada, arrastada, de 1 hora. E aí no final o Sael jogou a carta da amizade, né? Eu sou um cara de coração mole. E aí ele falou, pô, Lucas, ele falou, pô, me ajuda pela amizade. Então, cara, pô, a gente tá te pedindo, cara, custa nada e tal. E aí no final eu dei uma ideia que foi a seguinte, falei, vamos fazer o seguinte, então, eu te ajudo part-time. Então eu te ajudo toda quinta e sexta. Aí sábado, domingo, segunda, terça e quarta eu foco na minha startup aqui. E aí você me dá uma ajuda de custo aí e tal. Aí ele falou, pô, faz um orçamento aí, eu fiz lá, ele falou, não tem, a gente só consegue te pagar R$2.000. E eu brinco, gente, porque não era CLT nem CNPJ. Simplesmente caiu R$2.000 na minha conta. E ele, até hoje, eu já perguntei isso para eles, se eles lembram, né, qual era o meu meio de pagamento, ele falou, não sei, provavelmente a gente fazia alguma coisa errada. Mas foi assim que eu comecei, então comecei part-time, ajudando. O fato é que com 4, 5 meses de Melius, eu estava completamente apaixonado pela cultura, pelo time. Time muito foda. Na época eram 12 pessoas no apartamento, mas já era um time assim, espetacular. Cultura muito boa. E aí, quando um dia eles me chamaram de novo, os dois num quartinho, mas aí era para me oferecer sociedade no Melius. E aí eu falo que dessa vez a decisão foi fácil. Assim. Eu falei, cara, tamo junto. E aí eu cheguei para meus outros sócios, falei, podem ficar com a minha participação, não quero nada por isso, mas meu coração está no Melius e é lá que eu vou ficar. E desde então, estamos agarrados aí na missão. Um parênteses aqui para, assim, até uma coisa que várias pessoas me perguntam, assim, Davi, se você fosse trabalhar em alguma startup, qual seria? Eu sempre falo, puta, acho que uma das únicas que eu trabalharia no Brasil é a Melius, assim. Aê! Rasgando cedo aqui, mas é uma das poucas, assim, porque
realmente é uma empresa que eu admiro muito e tem uma cultura muito legal mesmo. Não, Não, é mas, legal cara, você é trazer. assim, Não, eu ia até reforçar. Porque esse ambiente meio freestyle da startup, no começo tem sido muito questionado, né? Porque, tudo bem, lá atrás era mais aceitável, porque o ambiente era mais árido, mas tem muita gente que faz num lugar de exploração mesmo, né? Entra aí pra startup dos sonhos, o cara ganha mal, velho. Não é registrado. O ambiente das agências também tem um pouco disso, né? Que o cara, ele tem que fazer aquele PJ. Até aconteceu um caso interessante, ainda bem que a gente até comentou, de um cara que trabalhava em 3 agências, ele era diretor de arte em 3 agências. Como ele era PJ em todas, ele, velho, criou um modelinho, não sei como ele conseguiu, que ele era, tipo, de 3 concorrentes grandes. E aí os caras descobriram. E isso traz esse questionamento, né? Da galera trabalhar sem limite, no ambiente, às vezes, tóxico e de meritocracia pauleira, e ainda ser remunerado por peanuts. Tudo bem que não é o caso de você, do seu caso, já trouxe um negócio que eu adorei, que é a importância da cultura. A cultura é o que vai sustentar talento no começo de empresa, né? Quando você não tem, eventualmente, a receita, e você não tem uma perspectiva estrutural, bicho, pelo menos a cultura, o alinhamento de valores, esse ambiente é premissa para que isso aconteça, né? Senão, fodeu. eu acho que tem duas coisas importantes de se dizer disso, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra na UFMG, palestra não, uma coisa legal que a comunidade aqui de BH fez, a gente criou uma aula de empreendedorismo dentro da UFMG. E o legal, cada semana é um empreendedor que vai dar aula e é tema técnico, tá? Então, assim, retenção, cultura, growth, operações, etc. Muito bacana, mas uma vez eu fui dar essa aula e um aluno no final me perguntou, falou, pô, startup legal, tal, vocês crescem, mas vocês pagam muito mal, né? Aí eu peguei e desenhei no quadro para ele. Falei, cara, eu vou desenhar aqui, vou ser super transparente com você, tá? Vamos imaginar um cenário aqui. A startup fatura 100 mil, beleza? Qual é o máximo de salário que essa startup pode pagar? Aí ele escreveu 100 mil. Nesse que ele falou 100 mil, já começou uma galera na plateia falando, não, mas tem outros custos. Eu falei, não, beleza, então vamos tirar aqui a AWS. Tá? Cara, no final... E eu mostrei para ele, falou, cara, não tem dinheiro. E na época, né, hoje isso mudou muito, mas na época não tinha dinheiro mesmo. Na época, assim, a gente passava muito apertado, assim, mas muito, muito apertado. Mas, e aí eu acho que a gente tem que também saber quem que faz do jeito correto e quem faz do jeito errado, tá? Vamos pegar o próprio caso do Facebook também, que é muito parecido com o nosso. Pô, quem estava lá no apartamento de 2014 do Melios, ganhava muito pior do que o mercado. Não porque o Ofli e o Israel estavam esbaldando dinheiro, tirando dividendos e ficando ricos aos nossos custos, mas porque, inclusive, eles ganhavam menos que a gente, né? O salário do Ofli e do Israel eram péssimos também. E outro parênteses engraçado é que o Israel morava no apartamento, né? Que o Israel era morava escritório. para O economizar. cara tinha um colchãozinho no fundo ali. Pois é, e a gente fazia reunião na cama dele, de vez em quando tinha que tirar a cueca, a gente tinha que gritar pro Israel vir tirar a cueca da cama, um negócio terrível. Mas o que é o legal? Que aí eu acho que é um diferencial do Melios, que não devia ser diferencial, eu queria que todas as startups fossem assim, que é todas as pessoas que estavam naquele apartamento continuaram no Melios, sem exceção, são sócios do Melios hoje. Sem exceção. E, pô, financeiramente, eu tenho certeza que todo o sacrifício que elas tiveram lá atrás, em 2014, foi muito mais que compensado. E isso que o jogo nem acabou ainda. Então, a gente acha que a gente é um bebê. A gente tem convicção que a gente é um bebê. Então, à medida que a gente for crescendo, eu tenho certeza que essas pessoas vão construir um patrimônio. E eu espero realmente que elas consigam se aposentar. Um bebê de quantos anos? Assim, o Melios hoje vai completar 10 anos, né, de empresa. Mas eu acho que a gente é um bebê de um mês. Assim. Eu acho que a gente Nossa, nem mas começou. É muito louco isso, cara, ouvir isso. Porque, mano, é muito diferente da cultura da startup nova, né? Acho que uma startup hoje que dura 10 anos, né, David? O cara já desistiu dela. Falou, velho, não gerou o resultado que eu preciso, já vou fechar, vou começar outra, né? Tem uma cultura de curto prazo, de venda rápida, também de fusão, sei lá. Eu vejo você falar 10 anos com uma cultura ainda de tem muito pra gente fazer, é muito legal ouvir isso, sabe? Eu vejo um baita valor nisso, tem a ver com o que o Davi falou, né? É muito doido isso mesmo, porque a gente tem um trabalho, e eu sinto isso como quase uma missão, assim, de mudar um pouco
essa visão de curto prazo. Cara, quantas vezes eu já fui em encontro de empreendedores que assim, a pauta era exit. Isso. E eu falava assim, mano, que porra é essa, cara? Assim, por qual motivo? Tipo, beleza, não tô dizendo que às vezes o exit faz muito sentido, mas isso não deveria ser uma pauta, não devia ser um fim, ninguém devia começar um negócio pensando no fim. Sei lá, pra gente, cara, assim, Melios, isso parece um papo de maluco. Essa é a verdade. A gente acha esquisitaço. Inclusive, Mas eu não sei se é papo assim, de maluco não, né? Eu não sei se é papo de maluco não. Tem um parênteses assim que uma das coisas que eu sempre pergunto para os empreendedores quando eu vou fazer um investimento anjo é se eles pensam em vender a empresa. Então, se eles pensam em vender a empresa, geralmente eu não invisto, assim. Isso pra mim é um filtro, assim. E, cara, 90% das pessoas falam assim, eu quero vender. E aí eu já não invisto. Eu já falo, puta, tá fora, assim. É um filtro meio radical, mas é um filtro que eu uso, assim, pra investir. Tem um lugar que a coisa, empresas foram feitas para ser compradas e não para serem vendidas, né? Tipo, essa perspectiva é ao contrário. E para mim isso muda muito. Isso é um pouco, Lucas, da cultura do executivo que quer empreender, né? Ele tem esse mindset de construir o business pautado numa planilha, pautado numa estrutura de focar num resultado mais tangível, que é o que o mundo da corporação ensina para as pessoas. Tem o mérito, né? Mas isso às vezes não funciona sempre. Quando a gente fez trabalho com a Zissu, que é uma empresa que hoje, puta, é o meu xodozão, uma empresa que eu tive um super aprendizado de ajudar a posicionar e modelar, isso foi o principal detox inicial com os sócios. Eles tinham focado o business para focar numa venda. Mas isso para mim muda tudo, tá? Por isso que eu falei que não é exceção. Para mim, quando você você constrói um business para vender, toda a sua tomada de decisão vai ser pautada em cortar custo, otimizar isso. Você sempre vai estar muito preocupado e você vai perder a oportunidade das coisas incríveis acontecerem, porque não sei um pouquinho como que é a perspectiva de vocês, mas as coisas que geraram mais resultados foram as menos planejadas. Normalmente é isso, né? A gente tem escutado muita gente, né, David? Tipo, que o cara, às vezes, o mundo ensina ali, aí ele olha ali, ele testa ali, experimenta, opa, ali ele descobre uma coisa que, na planilha ele nem ia conseguir justificar aquilo. Eu queria que você falasse um pouco mais, dentro dessa perspectiva de fazer um negócio sem ter um foco em exit, na saída, né, no fechar ou vender a sua parte, ganhar muito dinheiro, né, que é essa visão distorcida, às vezes. Mas o que você sentiu que isso mudou em alguns? Você tem alguma etapa, algum momento específico que você lembra que alguma coisa aconteceu com vocês que, putz, ainda bem que vocês pensavam nessa visão de longo prazo e que foi fundamental para vocês estarem construindo o que vocês estão? Você sabe você tem algum exemplo tangível? Não, para mim o mais tangível do mundo é quando você se depara com uma oportunidade de vender a empresa, né? Isso aconteceu a primeira vez, aconteceu em 2015. O nosso concorrente internacional, né, fez uma oferta na verdade, até dando um passo atrás, a gente já gerava caixa, a gente crescia de forma absurda, cultura forte, time muito forte. A gente foi para o mercado captar investimento e tomamos 60 nãos, tá? 60 fundos brasileiros deram não para o Melios em 2015, mesmo a gente gerando caixa, crescendo rápido, tá? E 2015 o mercado já estava bem mais adiantado, né? Já estava mais adiantado. Não era o mato de 2011 ali, né? Era uma horta já, né? Eu acho que já ainda era mata, assim, mas era um mato bem menor, não era a floresta amazônica. Capinado, não, era um mato capinado ali, mas era mato. Mas assim, e aí, diante disso, bem nessa época a gente recebeu uma proposta de venda. Então, imagina a situação, tá? É a mesma coisa você tomar toco na balada de todas as mulheres da balada, e não que você tá saindo, uma mulher muito bonita te oferece fazer uma proposta. Você tá com a autoestima lá embaixo, então você tá muito mais suscetível a aceitar. E eu lembro que eu fui almoçar com o Israel, a gente tinha um restaurante perto do Melios, e o Israel tava muito... Aquilo impactou muito nele, assim. E eu fiz assim... Mas ela queria namorar, queria casar? Não, eu queria comprar o Melios. Era uma queria proposta de compra. Queria colocar vocês executivos deles. Exatamente. E aí, eu cheguei pro Gustavo e perguntei, Gustavo, vamos pensar um cenário aqui. A gente vendeu. Então, a gente vai para Maldivas, passa um ano na Maldivas, aí a gente volta. O que você vai querer fazer da vida? Ele vai querer comprar o Melios de volta. Eu falei, então... Você já tem a resposta, né, meu cara? Tipo, que legal. Não vamos vender essa caceta. Então, para mim, e aí, respondendo, eu acho que uma parte muito importante
da gente querer fazer essa trajetória de tão longo prazo é se divertir ao longo do processo. A gente gosta do que a gente está fazendo, assim, gosta muito. Você é feliz todo dia? Não, e tá lá no livro. A gente fez um livro sobre isso, um livro só para contar os dias ruins. Tem dia péssimo, cara. Tem dia que dá vontade de morrer. Que toma, né? Então, só contar os tombos, né? Não as pingas. Pois é. Mas o fato, cara, que a gente sente que estando lá na jornada, a gente continua aprendendo, a gente continua realizando nossos sonhos, tanto pessoais quanto profissionais. A gente continua contribuindo, criando emprego e ajudando os jovens a se desenvolver aqui dentro com a gente, ajudando nossos usuários e agora cada vez mais. Então, assim, a gente tá curtindo a jornada, assim. Inclusive, essa pergunta foi muito feita no IPO, se a gente pensava em vender o Melios algum dia. E a resposta do Sael foi sempre para mim, cara, a gente tá curtindo muito a jornada. Assim. Se algum dia aparecer algum player que a gente achar que juntos a gente vai conseguir curtir ainda mais e vai conseguir realizar ainda mais sonhos, pode ser que a gente pense assim, mas não tô gastando um segundo do meu tempo pensando nisso, assim. Então, e a gente continua com a mesma cabeça, né? Lucas, desde então. Lucas, mudando um pouco de assunto, assim, eu até falei assim que pra mim tem um padrão assim do startupeiro Nutella, vai, assim, que é o cara que tá em São Paulo, que trabalhou em investment banking, ex-consultor McKinsey, fez MBA fora, aí ele quer levantar levantar uma rodada com um venture capital de primeira linha, né? O Canary, o Monax, o Valor, Kazek, ou preferencialmente algum de fora, vai pro YC Combinator. Para mim ele é o típico startupeiro Nutella, assim. Não, sem julgamento de valor, assim. É um estereótipo, assim. O único valor é que ele é Nutella. É que o único valor é que ele é Nutella. E, assim, vocês têm uma jornada bem diferente, assim, é uma empresa de BH, que tem escritório em Manaus, assim. Eu queria que você explorasse um pouco, assim, quais são as vantagens, assim, de ter saído, assim, não ter seguido essa trajetória tradicional que hoje o pessoal tem seguido, assim, né? Pois é, cara, tem uma que eu acho, assim, absurda a vantagem, absurda. E eu vou até voltar, vou contar uma história pessoal antes, que eu acho que fala muito de como que às vezes coisas que parecem ruins, na verdade, são muito boas. A minha mãe, uma das coisas que ela deixa ela muito triste é porque quando eu era mais novo, a minha família é muito simples, não tinha muito dinheiro, e quando eu saí da natação, eu sempre queria comer sanduíche. E a minha mãe não me dava sanduíche, porque ela não tinha dinheiro. Mas ela falava que se ela tivesse, ela teria dado. Eu falo, mãe, graças a Deus, até as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, que foi a ausência de dinheiro, vários momentos da minha vida, fizeram eu ter um caráter melhor, porque desde cedo eu entendi que, cara, nem tudo que você quer você vai ter. Então, dito isso dessa história pessoal, vamos para a história do Melios, né? As restrições orçamentárias que a gente teve ao longo da nossa história foram fundamentais para o Melios que a gente tem hoje. E aí vou falar de 2 exemplos que para mim é onde eu mais vejo as startups que estão aborrotadas de dinheiro hoje errando e que a gente não errou, porque a gente não tinha opção de errar. Uma, CAC, aquisição de usuários. Então, no Melios, ou a gente aprendia a fazer a aquisição do usuário com muita eficiência, com muita qualidade, com muita inteligência e com muita criatividade, ou a gente quebrava. Porque não tinha dinheiro para fazer merda, para gastar com, saca, para ficar distribuindo dinheiro a rodo aí. Tinha dinheiro para contratar um artista e fazer o Globo no mês 1. Não tinha isso, cara. Então a gente foi ficando muito, muito bom. E hoje, 9 anos depois, eu acho que é uma das maiores vantagens competitivas nossa a gente ter uma eficiência muito grande. Ao ponto que, se eu agora pego dinheiro no mercado para investir em marketing, o meu retorno é muito maior. Mas eu só tenho esse retorno maior porque eu aprendi a criar uma máquina de growth muito azeitada por conta da restrição orçamentária que a gente teve. Então esse é um. E o outro, esse eu acho mais sério. Porque o do marketing, eu tenho visto isso, né? As startups fazendo muita cagada, mas você consegue aprender e consertar o erro. Não é difícil, assim, porque você fala, pô, eu errei e tal, deixa eu ficar mais eficiente agora. Geralmente a startup vai fazer uma rodada e não consegue fazer uma rodada tão boa, aí
a eficiência aparece, né? Agora, o outro erro é bizarro, que é como que as startups estão estruturando as equipes na medida que a empresa vai crescendo. Então, lá naquele dia mesmo, a gente, né, Davi, que a gente foi dar palestra lá, tinha um caso de uma startup que não tinha nem 3 meses e já tinha diretoria completa. Pô, como assim? Já tinha diretor, gerente e operação. Que isso, cara? Isso está completamente errado, porque uma das coisas mais incríveis de começar uma startup e tal é você, enquanto diretor no LinkedIn, na prática, está fazendo um papel operacional de atender o cliente no telefone ou de fazer entrega, no caso do iFood, lá do sanduíche, ou responder um chamado no Reclame Aqui, sabe? Então, e isso, os danos disso que a gente está vivenciando agora só vão vir daqui a 4, 5 anos. Porque daqui a 4, 5 anos... também, né? Tarde demais. Porque o cara não consegue levantar a próxima rodada, começa a patinar. Não, você vai ver Escreve o que eu tô falando. Eu já tô cantando essa pedra já e já tá começando a acontecer. A gente vai ver uma geração de startups onde os fundadores não entendem de operação. Não sabem como funciona a empresa deles. Não sabem como se faz growth, não sabem como se contrata gente, porque eles nunca contrataram, porque já desde o começo eles que pegaram a pessoa de RH, top do mercado, então não sabe. Então, sim, e aí os problemas vão começar a aparecer. Então, eu acho que esse foi a maior sorte que o Melius deu, que, ao ter restrições, cara, a gente, por muito tempo, a gente que fazia construir as coisas com as nossas próprias mãos, né? Ao ponto que a gente foi contratando as pessoas na medida realmente que a gente foi tendo as condições financeiras e a necessidade, de fato, de ter um gerente, de fato, de ter um diretor e por aí vai, né? Então, eu considero isso, assim, os 2 principais pontos positivos de ter começado fora desse boom que a gente está tendo. Acho que eu queria fazer um recorte aqui, Lucas, que eu acho que é bem interessante, porque geralmente quem quer empreender, geralmente tem um monte de restrições, né? É super difícil, porque não tem acesso a esse mundo da Faria Lima, dos fundos. Eu só acho que as pessoas não entendem o quão fechado é esse mundo. Assim, é um universo muito restrito, assim, um universo de, sei lá, 1% da população tem acesso a isso. E as pessoas ficam meio que vangloriando esse mundo, assim, esse mundo da Faria Lima, e não entende que se o cara construir essa jornada mais difícil, vai criar uma musculatura para a empresa que, eventualmente, o cara que teve o caminho mais fácil de levantar várias rodadas, ele não acaba passando, né? Então, acho que é um recorte legal pro ouvinte, para ele não vangloriar as rodadas, assim. O cara... eu acho engraçado o negócio de vangloriar a rodada, porque fica parecendo... você dá parabéns pro cara que comprou ovo para fazer um bolo, sabe? Então, você vai lá, que legal, você comprou ovo, você tá pra fazer sua receita, tá? Não, o cara que ganhou dinheiro pra comprar o ovo. Exatamente, ganhou dinheiro pra comprar o ovo. Aí você dá parabéns pro cara, né? Puta coisa maluca, assim. Cara, assim, se eu pudesse, mas óbvio que não está na minha ossada isso, eu juntaria todos os jornalistas do Brasil e falaria, parem de publicar. Rodada, para de publicar sobre rodada. Assim, primeira, vamos, parar de falar. Beleza. Vamos imaginar uma startup X fez uma rodada, adquiriu uma outra empresa, contratou 100 programadores, lançou um projeto novo. É isso, vamos noticiar isso. Vamos focar no que importa, que é como as empresas estão usando esse dinheiro de maneira inteligente ou não. Meu sonho era isso, mas, cara, o jornalismo também funciona com base no que tem mais clique, e as pessoas têm um encantamento, e a gente fala disso no livro, que a gente também já passou por esse encantamento, a gente chama de canto da sereia no livro, né? De você ver e querer clicar e querer ler. Só que isso gera um efeito perverso, porque as matérias que saem é sobre captação, aí os empreendedores começam a ter isso quase como uma meta. O que eu já ouvi de empreendedor dizendo, minha meta é ser um unicórnio, não tá escrito, cara. Assim, é muito louco, assim. Eu realmente acho que a gente está passando por um momento muito ruim nesse setor. Mas eu sou chato, assim, eu acho que dá pra gente evangelizar e ver se a gente consegue salvar pelo menos alguns desses empreendedores, porque como a gente tem vários deles que são maravilhosos, né? Que só estão
sabe? Eles só estão no ambiente errado, né? Eu ia somar com a sua fala, acho que de duas coisas que vale a pena serem ressaltadas. A primeira que você falou é, cara, se o bicho é bom, não venda sua caceta, né? Eu gostei da sua fala, tipo, é isso, velho. Se tá fluindo, você vê perspectiva antes de vender, acredita mais nela, fala que empreender é como ter filho, não dá pra você terceirizar ou tocar de final de semana ou não ter um envolvimento emocional e passional, né? A gente vê o resultado das empresas familiares, por mais que tenha vários desafios, o que faz eles virarem esses grandes unicórnios em termos de tempo, longevidade de empresa, é o amor que eles colocam ali. E óbvio, como todo amor, né, não tem muito glamour, você vai ter conflito, né? Não sei se puder também trazer um pouco do desafio societário em termos de divergência de opinião, a gente fala muito pouco disso, né? As sociedades antigas do financeiro, olha pro financeiro, o cara de marketing, não existe mais isso, cara. Todo mundo tem que olhar. O cara, para tomar a melhor decisão financeira de um business novo, de um negócio novo, ele precisa entender o negócio como um todo para diferenciar o que é custo, o que é investimento. Senão, atrofia a empresa e virou uma uva passa. Mas eu queria que você reforçasse, um outro ponto também que vale a pena reforçar da sua fala, é o começar algo sem um investimento prévio, né? Tipo, sem um investidor por trás. Aqui. Vamos começar, vamos experimentar, vamos aprender, vamos errar pra cacete, vamos comer pão com ovo e com miojo, mas depois a gente tem mais clareza de como vem e de que forma vem. Eu queria que você puxasse também esse gatilho. São duas coisas que eu queria que você falasse, acho que são super importantes. Do que é o confronto versus o que são as divergências, o conflito propositivo, né? A gente fala, tem um termo que a Dea usa aqui muito, que é o confronto amoroso, que é quando você tem, de fato, uma situação de conflito interno, uma visão diferente, e não é uma questão de, uma mais forte ou mais fraca, conhece mais ou menos, A, B, A, B, A, B, pra você chegar no C demora um pouco mais do que só um zigue-zague. Então eu queria que você falasse um pouco de como vocês lidaram com situações societárias no momento de ápice, de bacana, porque também não é fácil quando entra dinheiro, e nos momentos de escassez da empresa. E eu queria também que você falasse de como foi, porque a Melius foi isso, né? O começo delas me dá uma refrescada. Não teve investimento inicial, ela já teve investimento. Como a fase inicial dela, como que foi? Em termos de. Tinha um sócio investidor já envolvido no jogo ou não? Legal, vou responder a primeira, provavelmente vou esquecer a segunda, você me lembra depois. Tá bom, vai lá. Falando um pouco de conflitos, assim, a primeira coisa que eu falo muito é que se a cultura dos sócios fundadores é a mesma, é um ambiente propício para você ter conflitos sem perder a amizade, que é o cenário ideal. Para mim, uma startup que, sei lá, todo mundo concorda sempre, que não tem conflitos, é uma startup fadada a morrer, assim. Provavelmente escolheram os sócios errados, porque colocaram todo mundo com visão igual, não tem divergência, não tem produção, assim. Mas os valores têm que ser iguais. Então, assim, e aí eu acho que é onde o maior erro, o conflito, ele tem que acontecer. Por exemplo, vamos pegar um valor do Melius. No Melius a gente acredita que nada é impossível. O conflito tem que acontecer porque o Israel acha que um projeto X ele é gigante, enquanto eu acho que o projeto Y é gigante. Mas nós dois queremos fazer coisas gigantes. Então, o valor a gente concorda. A gente vai discordar do projeto X ou Y. E é isso, normal. O que não dá, e eu já te passei por isso na minha outra startup, eu tô sonhando gigante, eu quero construir um negócio gigante, e tem um outro sócio que é super conservador, ele tem um valor ali bem não propenso a risco, e aí o conflito fica realmente desgastante. Aquele conflito você fala, cara, parece que você não sai do lugar, parece que você não consegue tomar decisão. Então, uma coisa que eu tenho muita tranquilidade de falar é que, por mais que eu, o Fli, Israel e outros sócios, né, que entraram depois, o André, já discordamos muitas vezes, e algumas vezes discordamos assim, de forma absurda, os nossos valores sempre foram muito iguais. Então, costumo dizer que a cultura é a constituição, que permite você ter discordância sem perder a amizade, né? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, que é um erro que eu vejo algumas startups cometendo, eu não sei se o Davi já passou por isso, pode até comentar também, que é o seguinte, começa a startup e não define quem que é o CEO, o CFO, os papéis, não define. A startup são os 3 fundadores. O que isso começa a gerar?
começa a gerar um negócio que eu acho terrível, que é as decisões por consenso. Tudo começa a ser por consenso. E isso, cara, é você não confiar nas pessoas. Então, assim, não, ruim também, péssimo. Aqui, cara, qual que é o que eu acho que a gente pode fazer? Cara, vamos pegar o caso lá, né? O Ofli sempre foi o CFO, o Sael sempre foi o CEO do Melios e eu sempre fui o CEO. Pô, em momentos ali que eu tava tocando meu negócio e eu achava que era uma decisão muito grande, que impactava outras áreas e que eu tava tendo dificuldade para decidir sozinho, eu levava ali pro Ofli e pro Sael para pegar uma visão deles. Mas a decisão final continuava sendo minha. Tipo, porque no final é isso. E o Ofli é a mesma coisa. Então, essa foi uma coisa, e assim, o mérito disso é total do Ofli de Sael. Quando eu cheguei, o Meli já era assim. Não é comum isso acontecer em startups. Eu acho isso muito legal. Não só em startups, mas em empresas em geral, né? A gente tem muito claro quem que são o papel de cada um e qual que é o processo decisório, né? E para mim, pelo menos o que mais funcionou no Melios, pode ser que não seja uma regra geral, cara, decisões grandes pode se levar para discussão, mas a decisão final é de quem vai ser responsável por executar aquilo, né? Então, se é uma decisão de operação, a decisão final é minha, vou escutar, obviamente, meus sócios, meus colegas ali, para tomar a decisão com base no que é o melhor para a empresa, mas, dado que a responsabilidade, se der errado, é minha, eu deveria ser capaz de poder tomar a decisão também com base no que eu acho, né? Acho que tem uma coisa, Lucas, que é bem comum em startup, assim, é que isso é a típica conversa muito difícil de ter, né? De você falar assim, tá, quem que vai ser o CEO? Quem que vai ser o CEO? Sabe, quais são as responsabilidades de cada um? É uma responsabilidade muito chata, porque as pessoas estão muito fixadas no cargo ali. E aí começa a aparecer aquelas bizarrices, assim, nós somos co-CEO, né? Que porra que é co-CEO, sabe? Pra mim não existe co-CEO, assim. Alguém tem que ter a caneta para tomar as decisões difíceis e sabe, a empresa conseguir andar, senão fica umas loucuras, assim. Tá, mas beleza, os co-CEOs não concordam. Quem que decide, sabe? Então é a típica decisão que ninguém quer tomar, assim, e ninguém quer ter. E isso também envolve remuneração também, muitas vezes, né? Puta, o CEO vai ganhar mais que o outro, que o CFO, né? O Israel vai ganhar mais que o Ofli. Puta, como que faz, né? E isso é outra coisa que as pessoas não entendem, né? Que é uma coisa é salário, outra coisa é participação societária, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Eles podem ser sócios iguais e ter salários diferentes. E, aliás, isso é outra coisa que as pessoas também não gostam de discutir. Será que faz sentido os sócios serem todos iguais? Ser 50-50? Eles estão aportando a mesma coisa no negócio para ser igual? E são as discussões que ninguém quer ter. Sim. Ô, Davi, eu queria só puxar uma coisa, Lucas, antes de você complementar. Eu vejo um valor da história do co-CEO, mas não talvez no ambiente de uma empresa menor. Acho que eu vejo o desafio numa corporação, porque talvez essas siglas, para mim, elas não deveriam ser apropriadas para negócios que estão nascendo, porque a coisa é meio que assim, cada um vai ter um pozinho mágico, mas a coisa ela tem essa mistura. Eu acho que na corporação o mundo é muito solitário também. O cara que está em cima de uma pirâmide gigante, velho, ele sozinho não tem que estar sozinho, tem que ter pelo menos 4, 3 pessoas com ele para tomar a decisão. Eu vejo que tem um lugar de solidão na tomada de decisão e conecta com o que o Lucas falou também, que a história dele está muito longe da operação, ele não tem nem domínio do que ele nem sabe o que está rolando na empresa mais. Hoje que eu estou fazendo trabalho na SCAP, com executivões C-Class que estão totalmente fora da operação do mercado, os caras estão e não podem mostrar vulnerabilidade. Então, eu vejo que essas siglas talvez funcionem no ambiente corporativo, elas precisam ser repensadas para ter mais do que uma pessoa, mas no ambiente de startup, né, coisa do founder, as siglas, né? Porra, mano, cada um tem um pozinho mágico, velho, e confia no brother aí, velho, na hora do vamos ver, tem esse exercício de liderança dinâmica, né? Outra também, às vezes, pode ter alguém que tá mais vulnerável, no momento de vida ali, meio frágil pra cacete, não tá firme pra tomar uma decisão. E, eventualmente, o outro vai vir e vai tomar junto, e vai puxar o bastão. Então, acho que tem uma dança que ela é mais complexa, porque tem alinhamento de cultura e não precisa virar zona também, né, Davi? Você sabe bem que não necessariamente isso é o meu ponto forte, essas coisas estruturantes. Mas eu vejo que esse lugar do co-CEO, das siglas, eles podem bagunçar o coreto totalmente num negócio que está numa fase mais inicial, né? Acho que tem uma coisa que as pessoas não entendem também,
que na trajetória de uma empresa você vai ter momentos muito distintos de organização. Então, no comecinho ali, as responsabilidades têm que ser claras, mas não necessariamente os cargos são tão claros assim. E o Lucas, por exemplo, ele entrou na empresa um pouco mais para frente. Né? Você pegou a empresa em 2014, 2015 ali. A empresa ela já tinha uma estruturinha ali. E, de uma certa maneira, é uma segunda fase, né? Que precisa ter um pouco mais de estrutura. E acredito que um dos papéis do Lucas muito foi de organizar, dar meta, que é muito o papel do CEO, assim, que era muito meu papel no iFood, né? Puta, vamos organizar o coreto aqui, vamos distribuir as metas, vamos organizar quem quer responsabilidade de quê. Então, acho que cada momento da empresa vai demandar estruturas e responsabilidades bem diferentes, né, Lucas? Não, fato. Eu acho, a única coisa que eu acho que não, que o que acontece é as pessoas adiarem essas trocas de pele, vamos dizer assim, né? Então, a cobra, ela precisa trocar de pele para continuar crescendo, né? Então, o que eu vejo é isso. Eu lembro de uma startup, me veio pedir ajuda sobre gestão, né? E eu falei, vamos lá. Aí eu falei, te ajudo e tal. Inclusive, foi um avião. Eu tava no avião, o cara sentou do meu lado e falou, pô, Lucas, você que é muito bom em gestão, me dá uma ajuda aí. A gestão da empresa tá uma bosta. Eu falei, não, vamos lá, vamos pelo básico, né? Falou, todo mundo... Eu falei, a regra básica de gestão é todo mundo sabe para quem que responde e todo gestor, ele sabe quem que são seus liderados. Ele, não entendi, como assim? Eu falei, não, beleza, vamos começar aqui. O CEO, quem responde pro CEO? Pô, então, a gente não tá CEO ainda. Eu tava 3 para 4 anos na empresa, tá? Eu falei, pô, vamos começar arrumando o básico, então. A gente precisa, tipo, você tem que definir o CEO e quem vai estar embaixo dele e cascateando isso até chegar na pessoa, no estagiário, né? E aí eu lembro que ele falou, pô, acho que eram umas 30 pessoas, eu estaria. E aí foi legal porque eles passou uma semana, ele me ligou e falou, definimos aqui e já tá dando um resultado positivo, né? Então, eu vejo esse adiamento dessas discussões, errando o time. A gente errou o time também, e não à toa por isso que a gente escreveu o livro, para ajudar a galera não cometer alguns erros de time, de estrutura. Mas eu vejo muita gente adiando discussões difíceis, né? Você pontuou várias aí, né? Eu acho que a mais difícil, inclusive, nem essa de cargo, assim, cargo, salário, assim. Eu acho que é a de cap table, assim. A de cap table, essa é dura, assim. Já vi muita gente quebrando ou dando ruim por causa de cap table. Eu acho que, na minha opinião, se eu fosse elencar qual é o maior erro de empreendedores, é cap table. O erro talvez mais grave. Conta mais para quem está ouvindo o que é o cap table, para ficar bem claro. Legal. O cap table, gente, nada mais é que como você distribui as ações da sua empresa, né? Então, vamos imaginar, o jeito mais tradicional é se você tem um sócio, cada um fica com metade da empresa. Se você tem 3 sócios, cada um fica com 33% da empresa. Esse é o jeito mais comum, é você pegar o número de sócios fundadores ali e dividir pelo número, né? Então, você tem 100 ações, tem 4 sócios, divide por 4, cada um tem 25%. Esse é o comum que mais acontece. Só que a grande verdade é que, com o passar do tempo, vai ficando muito claro que as entregas, o comprometimento e o desafio que cada sócio está tendo no processo da empresa é muito distinto. E aí não faz sentido manter uma participação igual. Então, vou dar um exemplo. O Sael. Pô, cara, eu tenho certeza, convicção absoluta que o Sael tem que ser a pessoa com maior participação no Melios. Porque, cara, a responsabilidade que ele tem como CEO é um negócio, assim, inimaginável. Eu não consigo imaginar o tamanho de responsabilidade que ele tem, assim. Então, óbvio que ele tem que ter mais participação, assim. Então, e isso é muito difícil, porque para o Sael ter mais participação, alguém tem que ceder, né? Então, e aí que começa a briga. Então, vamos imaginar uma sociedade que tem 3 sócios, cada com 33%.
Em determinado momento, eles entendem que alguém ali vai ser o CEO e que ele vai ter mais responsabilidade. Para o CEO chegar a 50%, por exemplo, os outros dois vão ter que ceder. E é muito difícil, assim. A gente passou por momentos de ter que rever participação aqui no Melios. A gente conta isso no livro, né? Tinha um programador no Melios que tinha uma participação muito alta. Ele era um muito bom programador, excelente, um cara incrível, mas a participação dele era totalmente incompatível com a função que ele exercia no Melios, que era de programador. Né? E aí a gente teve que sentar com ele, mostrar para ele isso, trazer pessoas de fora, a própria Endeavor ajudou a gente nisso, para mostrar que, cara, ou a gente resolvia isso, ou isso seria totalmente desmotivante para todos os demais e todo mundo sairia perdendo, inclusive ele. Que, beleza, pode ser que ele continue dono lá de, não lembro qual era a porcentagem, mas vamos, sei lá, chutar 20% de algo que não tinha valor nenhum, né? Porque todo mundo ia desanimar e ninguém ia querer tocar a empresa para frente. Lucas, tem uma coisa que eu acho muito legal, que tem no livro, inclusive, que é um pouco a estrutura como o Melios distribui participação societária, que 20% das pessoas são sócias. É muito legal o processo em si, acho que vale a pena você contar por cima, assim, como que é o processo, que eu acho que é um super benchmark para quem está pensando em envolver mais gente na sociedade da empresa, que eu acho que todo mundo deveria fazer, na verdade, assim. Boa parte das empresas deveria ter mais sócios, né? É um jeito de você distribuir riqueza, inclusive, né? Pois é, não, cara, eu sou um apaixonado por sociedade e pelo processo que a gente criou aqui, faço questão de difundir ele, porque para mim é um negócio que pode contribuir muito para o ecossistema como um todo. E como funciona aqui no Melios, né? A gente implementou esse processo em 2015, eu já era sócio, já tinha alguns sócios. A primeira característica do nosso programa de sócio é que quem se candidata é o funcionário. Então, não é a gente que chega lá e fala, eu quero que você seja meu sócio, você e você. Então, as pessoas, no momento que elas acham que elas já entregaram como sócio, já deixaram um legado, têm a cultura, e que realmente se vem trabalhando no longo prazo com a gente, se vem casando com a gente, ela fala, pô, Melios, casa comigo, né? A sociedade, né? Vamos fazer isso junto. E a maneira dela formalizar isso, uma vez por ano, a gente abre esse momento que ela pode escrever uma carta. As cartas contêm de 15 a 35 páginas, então são cartas longas, onde a pessoa conta a história de vida dela, porque, pô, se você vai casar com alguém, é bom você saber o passado da pessoa, com seus sucessos e fracassos, o que ela deixou de legado no Melios e o que ela fracassou aqui no Melios. A gente fala aqui que a gente não confia em empreendedor que nunca fracassou, que nunca cometeu erro. E por último, por que ela quer estar com a gente no longo prazo? Porque não é uma decisão simples assim. Eu falo isso muito para as pessoas que querem virar sócio do Melios, nosso atual time. Eu falei, cara, virar sócio do Melios não necessariamente é a melhor decisão. Por mais que a empresa seja incrível. Porque pode ser que, por mais que o futuro do Melios seja incrível, para o que você quer para a sua vida, não encaixa. E tudo bem, sem demérito nenhum. Então a gente tem esse trabalho. E aí, depois que as pessoas enviam as cartas, a gente vê ali quem é aquelas pessoas que realmente merecem ser sócias, né? E eu falo, e eu acho que isso é muito importante, porque é uma diferença muito grande, programa de sociedade no Melios não é programa de incentivo. Não é cenourinha para o cara correr mais rápido. É um programa de justiça. O que eu quero dizer com isso? Pô, o cara entregou, trabalhou como dono, nada mais justo que ele virar dono também e ter participação assim como a gente. Então a gente não considera o programa de sociedade como um programa de incentivo, um programa de RH, nada disso. A gente tem um outro programa de stock options que atende esse objetivo, mas o programa de sociedade mesmo da carta, que tem a simbologia e tal, não. E aí, uma outra coisa legal desse programa, que a gente entende, e aí tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar de cap table, né? Que uma vez que a pessoa ganhou uma participação, essa participação pode aumentar. Então, eu mesmo, desde que eu virei sócio a primeira vez, eu já ganhei outras 2 participações. Por quê? Porque o time de sócio do Melios entendeu que eu entreguei mais ainda do que eu era esperado de mim. E, consequentemente, o Melios cresceu mais por isso, nada mais justo que eu ter uma participação maior nesse bolo, né?
Então, a gente também tem essa política, assim, a pessoa virar sócia a primeira vez não é o fim da linha, é o começo, na verdade, né? Então, em geral, inclusive, as maiores participações vêm depois, assim, à medida que a pessoa realmente vai mostrando que, assim, ela não enviou a carta de brincadeira, ela está realmente ali querendo construir algo gigante por um longo prazo, né? Até, você trazendo um pouquinho desse modelo de sociedade, né, a gente até teve um papo com alguém, né, que falou um pouco disso como uma modalidade de retenção de talentos, né? Você dá uma sensação pro cara que ele é sócio, que na verdade ele é minoritário, ele trabalha que nem um camelo achando que conta pra família que e a participação às vezes dele é muito pequena, quando você quiser você compra ele, tira ele do jogo, né? Então você vê isso muito sendo acontecendo em histórias de arquitetura, muito em lugares onde o ambiente humano é valorizado. A advocacia acontece muito isso. Enfim, são modelos onde, cara, o cara cria um modelo quase pirâmide ali para convencer e pro cara no final achar que é dono, mas na verdade é um modelo PJ diferente, né? Então você trazendo essa perspectiva é muito legal para mostrar que não é em todos os casos isso. Quando você conecta isso com cultura, que você falou como justiça, né? Talvez a palavra do justiça, não sei se é a palavra que melhor, mas separar isso dos benefícios e de um plano de participação via técnico, né? Uma coisa, o cara que quer ir atrás, uma coisa por merecimento, uma coisa de anos de casa, de tempo de escola, de gente que vai abrir o capô e vai contar as vulnerabilidades, além do que ele pode somar na sociedade. Pô, acho sensacional ter isso. Porque, de novo, às vezes isso é a única forma que uma empresa está nascendo, como você começou o papo, de conseguir manter alguém que se conecte com aqueles valores, que vá além do salário, da remuneração. Porque hoje a gente vê muito uma escassez de talento, né? Não só o talento técnico, né? Mas o talento de empreendedores, gente que talvez não está preparada para empreender sozinha e vai empreender dentro do seu business, né? Isso acontece muito. Gente que vai usar a Melius como plataforma para aprender o que é empreender na real. Então ele vai dar o gás para empreender, eventualmente qualquer nomezinho que dê aí dentro. Mas eu gostei bastante disso. E a gente tem um outro modo de pensar que a gente chama de captura de valor. O que significa isso, tá? Até pegando um caso meu na Ambev. No meu último ano da Ambev, eu fiz um projeto mega grande lá, assim, um projeto, aliás, no penúltimo, desculpa, um projeto muito top, muito bacana, que gerou um mega valor para a Ambev. E no final das contas, eu recebi um aumento salarial, um bônus ali, palminhas, e é isso. Assim, resumindo, eu capturei pouquíssimo do valor que eu havia criado, né? E eu falo que eu não quero que a gente cometa esse erro no Melius, porque se a gente cometer esse erro no Melius, o que acontece? A pessoa que vai estar aqui dentro, ela vai falar assim, ela é inteligente, ela fala assim, cara, eu vou empreender por conta própria, porque, então eu vou empreender por conta própria, porque, cara, fora eu vou conseguir criar um negócio e capturar mais valor do que eu vou capturar no Melius. Então, no Melius a gente tem uma preocupação muito grande de garantir que, assim, as pessoas consigam capturar o máximo de valor possível do projeto que elas vão fazer, obviamente dado os benefícios que ela teve por estar dentro da estrutura, né? Então, se ela fosse começar por conta própria, o dinheiro teria que vir tudo dela, o know-how, etc. Tal. Então, ela não consegue capturar 100% como se ela fosse própria, mas ela também sai na frente, né? Então, dito isso, a gente está para trazer uma pessoa para o Melius aqui e ela vai tocar um projeto que na minha visão, tem potencial para ser maior do que o Melius atual. Assim, um negócio gigante. E eu dei essa tranquilidade para ela. Falei, cara, não é porque você está chegando agora, isso é 10 anos depois da empresa ser criada, que você não vai conseguir capturar o valor do que você vai criar. Cara, se você criar um negócio de 100 bi, eu vou dar o quê? 100 mil reais para a pessoa? Tá errado. Óbvio que tá errado. Então, óbvio que ela deveria receber uma parte muito maior desse valor que ela vai criar. Então, isso quando você olha para o cap table do Melius, isso está muito visível. Então, você vê o André, por exemplo, o André entrou no Melius em 2017. Então, teoricamente, ele entrou depois de vários outros sócios. Se fosse pela tempocracia, ele deveria ter uma participação menor. Só que o André foi simplesmente um dos maiores responsáveis, primeiro, para a gente tornar uma empresa muito mais organizada em termos de número, de análise. Segundo, foi o cara responsável por ter liderado o time que estudou internacionalização, e hoje a gente está em 44 países, tem dedo do André. E o principal foi o cara que colocou a gente no setor de serviços financeiros, que hoje é um dos principais responsáveis pelo valor que o Melius tem. Pô, eu vou chegar pro André, não, você entrou em 2017. Bem feito que você não entrou em 2014. Não, tá errado. Não importa, o cara entrou agora, mas gerou um Legal. mega valor. Vocês conseguiram chegar num consenso
pra Sim. dar essa parte que é legal. Muito bom. Porque às vezes a Sim, sociedade que só fica, imagina, eu acho muita que assim, gente. eu acho que quando se tem transparência, Legal. quando você tem transparência, as coisas têm que ser acordadas, né? E assim, eu já vi erro das duas partes. Eu já vi erro de empresas, vamos falar de empresas, empresas não existem, né? Sempre são pessoas. Eu já vi erro de fundadores não sabendo valorizar corretamente o valor que os funcionários criaram para a organização, mas eu já vi erro de funcionário também. O cara acha que ele criou um mega valor, merece ser quase o CEO e, cara, tá longe disso. Inclusive, na minha opinião, a gente está passando por uma crise disso. Eu acho que, se eu fosse dizer qual que é a crise, pior que a crise de programador que a gente está tendo, que essa daí é bem ruim, mas a maior crise que a gente está tendo é a crise do ego. Assim, as pessoas estão com ego, cara, do tamanho do universo, e esqueceram, cara, que não se constrói as coisas sozinho. Assim, existe um trabalho de construção de coisas gigantes, ele é conjunto, ele envolve tempo, ele envolve sacrifícios, mas a gente aqui, na minha opinião, a gente mais acertou do que errou nisso, desde que a gente criou programas de cartas, né? Só puxando um gancho, o Davi, a gente comentou semana passada isso, né? Que, cara, os posts que mais bombam no LinkedIn hoje é a autovalorização. Alguém falando, mas você publicar alguma coisa, velho, eu consegui conquistar isso, minha vida é isso, é dura e tal, mano. Todo mundo. Então acho que tem um senso agora que todo mundo é o mito do herói, a jornada do cara que realiza. É tudo esse lugar ego. Que eu acho que ele é importante em alguns aspectos também, tá, Lucas? Que ele é um senso de autovalorização, porque existe uma sabotagem também no extremo. Eu acho que, assim, eu nunca vou ser 100% contra eu acho que o ego é muito importante, como você mesmo falou. Acho que o ego te permite sair de zona de conforto, que é onde você está se dando mal, assim. Eu só acho que a gente passou essa linha, assim. Sim, passou... não, os caras brancos, com o braço cruzado, assim, velho, aquela cara de bad boys, né? Olhando assim, falando 50 milhões de captação e tal, sabe esse lugar do... Puta, velho, tá muito cansativo, né? Isso tá muito nesse lugar. Aproveitar aqui que a gente entrou num tema que eu acho legal, assim, que é a questão de meritocracia, assim. Hoje é um tema bem polêmico, assim. No iFood a gente falava muito de meritocracia. E agora que eu saí da empresa, eu vejo que não tinha muito meritocracia. Se tinha meritocracia do ponto de vista assim, puta, todo mundo que é igual ali, papapá, tem mérito. Mas como que você equaliza também, sabe? A pessoa que de repente não... Assim, existe meritocracia se o jogo e as regras são iguais, né? Então, como que vocês veem isso dentro do Melios, assim? Eu sei que é um tema polêmico. Não, e até pra alguém que saiu... Engraçado, eu acho que esse tema não deveria ser polêmico. Eu acho que ele ficou polêmico, na minha opinião, por um erro de conceito. Então, eu vou começar falando qual é o conceito que eu acho correto de meritocracia. Meritocracia, para mim, é você entregar para as pessoas de acordo com o que ela conseguiu fazer com os recursos que lhe foram dados. Por que isso é importante? Vou pegar o caso da Ambev, que é uma empresa, na minha opinião... toda empresa falha em meritocracia porque o ser humano falha. É por isso, mas, na minha opinião, é uma empresa que é muito boa. Na Ambev, se você pega uma regional, tá? Que tá... O Brasil divide vários regionais, né? Que tá fodida, isso que tipo... Cara, tá tendo seca, concorrente tá investindo pesado lá, e etc. A sua meta vai ser menor do que uma regional que tá tudo dando certo. Então, o que é isso, cara? Isso pra mim é meritocracia. O cara, olha, esse cara que tá passando por uma situação, que tá pegando um cenário muito mais difícil, eu vou esperar que ele entregue o mesmo tanto de um cara que tá tudo fácil? Eu costumo dizer que no Melios, eu conto a história dos corredores, como eu escutei uma vez, que eu falo pra todo mundo, né? Que imagina 2 corredores. Um treinou sempre descalço, nunca teve técnico, nunca teve Gatorade, nunca teve assistência, nunca teve bosta nenhuma. E um outro corredor que treinou nos melhores centros olímpicos do mundo, o pai dele era atleta olímpico, Gatorade patrocinava o cara, os dois, beleza. Aí eles vão correr uma maratona. E aí esse corredor que teve toda assistência durante a vida inteira, chega com 30 segundos na frente do outro que nunca teve assistência nenhuma. Qual é o fato? O fato, ele ganhou a corrida. Isso aí não tem como mudar. É um fato. Mas ele é o melhor corredor? Não acho.
Acho que se ambos tivessem recebido as mesmas condições, o outro cara teria ganhado a corrida, assim. Então, para mim, meritocracia necessariamente tem a ver com o contexto, assim. Porque senão não é mérito. Senão não tem mérito nenhum. Qual que é o mérito, velho, do cara passar em Harvard com tendo estudado a vida inteira os melhores colégios de São Paulo, tudo do bom, do melhor, o pai do cara, um dos maiores, como fala, doadores de Harvard. Cara, tem mérito, velho. Não tem, esquece. Tem o mesmo, é pouco. Agora, uma pessoa que vem de uma condição social muito difícil e etc e tal, e consegue passar em Harvard, isso é animal. E a gente leva isso muito a sério aqui no Melius. Inclusive em processo seletivo. A gente balanceia muito como a gente vai valorizar cada coisa de acordo com o contexto que é dado. E a mesma coisa na hora do time. Então, vou contar um exemplo bem bacana aqui. Tavares, que hoje é o quem toca o dinheiro, né, como empresa do grupo. Antes disso, ele estava tocando um projeto, que foi o nosso projeto do Melius para o Mundo Físico, inclusive o primeiro capítulo do livro, você vai lembrar bem aí, Davi, que é um capítulo marcante. O projeto foi um fracasso total. Mas o Tavares, eu nunca vi alguém trabalhar e dar tanta raça e energia igual o Tavares deu naquele projeto. O cara passou o inferno e conseguiu resistir, e conseguiu ir do alto, do baixo e resolver os problemas. E ele foi promovido depois do projeto, mesmo projeto tendo sido um fracasso, assim. Por quê? Porque isso para mim é uma análise boa de mérito. Você olhar o contexto, em que situação que ele estava, qual foi a entrega dele, como que ele se comportou em relação àquilo que ele fez, e por aí vai, né? Então, a maneira como eu encaro o mérito, e na minha opinião devia ser um consenso isso, eu fico triste que né, virou polêmico, mas não devia ser polêmico, devia ser isso, é isso. Então, a primeira coisa é isso. A segunda esse processo ele envolve subjetividade. E a gente não pode descartar isso. Assim, no final, quem toma a decisão de quem for o melhor corredor é um outro ser humano. E seres humanos falham. Todo mundo erra. Eu falo, cara, não existe empresa perfeita porque a empresa é composta de gente erra. Então, assim, eu não acho que existe meritocracia perfeita e nunca vai existir porque as pessoas erram e nem sempre... E aqui no Melius, todos os erros que provavelmente a gente já cometeu não foram propositais. E quando a gente percebe um erro no tempo, a gente conserta. O que eu tenho visto, mas aí um ponto legal, é que no tempo, geralmente, se você tem uma cultura boa e esses fundamentos de meritocracia, como eu falei, que se levam em conta o contexto, os erros são corrigidos. Alguém pode ser injustiçado no curto prazo, mas no longo prazo eu acho que os erros são corrigidos, tá? Pelo menos por enquanto eu tenho achado isso. Ô, Lucas, a gente já tá um pouco mais apertado de tempo, mas eu não queria deixar de passar duas perguntas antes de a gente finalizar. Então, a primeira coisa, assim, é questão de ESG na Melius. É um tema que a gente tem discutido bastante aqui no podcast. A gente entrevistou o Fábio Alperovitch, que é um cara super respeitado dentro de ESG recentemente, que é o cara da Fama Investimentos. E a gente queria ouvir um pouco aí o que a Melius tem feito em termos de ESG. E a segunda pergunta, assim, o que mudou na Melius com o IPO? Assim, putz, legal. Vocês foram lá, tocaram um sino, assim, puta, o que mudou, assim, na empresa? Acho que essas são duas perguntas legais pra gente ir pro finalzinho aí do papo. Beleza. Falando de ESG, para mim, a primeira coisa muito importante é que, assim, eu acho que as empresas, a primeira coisa que elas têm que fazer de ESG é fazer o básico. E o básico elas têm que fazer o que elas propõem para os clientes dela. Então, eu acho absurdo um banco, uma empresa de telecomunicação vir falar de ESG, sendo que os próprios clientes dela estão sendo maltratados. Então abre o aplicativo, vê uma cobrança no extrato que não foi acordado com o cliente. O cliente tenta ligar para resolver algum problema simples e não é bem entendido. Então, acho que o primeiro... Acho que falta uma letra no ESG que é C de client.
customer, consumer, não sei. Mas assim, toda empresa, a única coisa que existe em comum entre toda empresa, né, sem exceção, é que todas têm cliente. Então, a primeira coisa que eu acho que todas as empresas deveriam se preocupar é fazer algo de bom para os seus clientes. É entregar o que elas estão se propondo para os clientes. Dito isso, eu acho que a gente vem construindo isso no Melios. Aí vem o segundo passo, que eu acho que é começar a olhar para dentro de casa. Que é, beleza, eu faço um negócio bom para os clientes, mas o meu time, que é quem está fazendo coisa boa para os clientes, ele tá sendo bem atendido, né? Ele está tendo suas necessidades atendidas, ele está crescendo com a empresa. Então é uma coisa que a gente se preocupa desde sempre e cada dia a gente vem melhor. Então a gente tem ganhado os prêmios Great Place to Work. A gente, durante a pandemia, quando a maioria das empresas piorou a nota no Glassdoor, a gente melhorou a nossa nota no Glassdoor. Então, gente e tratar bem nosso time com respeito, com carinho, com tudo que eles merecem, tem sido uma coisa mega importante. E isso impacta claramente em governança. Dito isso, olhou para o seu cliente, olhou para o time. Geralmente, as empresas têm investidores, né? E, investidor, em geral, não vou falar que todos são assim, é uma pessoa que ele juntou dinheiro com base no sacrifício de muitos anos de trabalho ou de empreendedorismo e agora quer ver esse patrimônio crescer e acreditou ali na sua empresa. Nada mais justo que você recompensar ele por ter acreditado na sua empresa. Ele poderia ter colocado aquele dinheiro em uma viagem, em uma outra empresa, ele escolheu você. Então você tem que ser transparente com esse cara e mostrar para ele que você está fazendo um bom trabalho ao investir nos seus clientes, no seu time e etc. Depois disso, e aí eu acho que realmente nessa ordem, a empresa já atende o cliente, o time tá bem, e os investidores são responsáveis por manter aquela empresa, você começa a entender a importância aonde que a sua empresa está na sociedade como um todo, né? E como que ela pode contribuir. E aí uma coisa que eu vejo muita gente, olha, não vou falar nem errar, é só eu não concordo, que é foco, assim. Tem empresas que não faz bem o negócio do cliente, não faz bem o negócio dos funcionários, ou não faz bem um dos dois, ou não faz bem a parte com investidores, e aí quer defender o meio ambiente e gastar um tempo absurdo com isso, ou com qualquer outro tema disso. Sendo que não fez, acho que o outro básico. E a gente no Melios foi sempre uma escadinha. E qual que foi a escadinha que a gente deu nesse último ano? Né? A gente começou a apoiar um projeto que eu fui um dos fundadores, que é o Programadores do Amanhã, que ensina programação de graça para alunos negros carentes, né, jovens de 16 anos, para que eles alcancem a independência financeira. Mas, se você me perguntar, o Melios deveria ter feito isso em 2014? Não, porque na época eu não tinha dinheiro nem para fazer o básico para os clientes. E se eu tivesse dinheiro para fazer o básico para os clientes, o próximo seria para o meu time, que na época não tinha nem ar-condicionado nos quartos lá do apartamento, não tinha nem plano de saúde. Então, agora sim, agora a gente tem recursos e condições de poder apoiar um projeto desse. E aí um ponto legal, de maneira sustentável. E como que a gente fez com esse projeto? À medida que o Melios vai crescendo, a doação para esse projeto vai aumentando. Isso quanto mais o Melios cresce, mais esse projeto cresce. No que a gente sempre fala aqui dentro do Melios de ganha, 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 né? Tem que ser bom para todo mundo, né? E aí a gente vai contribuindo para isso. Então a gente acredita muito nisso, sabe, Davi? De construção aos poucos, com consistência, sem ficar fazendo alarde, né? Sem ficar usando isso de uma forma marqueteira e ruim. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Diversidade. Quando a gente começou a falar de diversidade no Melios, o time lá, o Comitê de Diversidade, queria colocar na cultura e queria começar a falar sobre isso no LinkedIn, nas redes sociais do Melios. Eu falei, não. Porque primeiro a gente faz dentro de casa. Primeiro a gente vai viver isso. Quando a gente estiver vivendo isso, a gente fala, a gente coloca na cultura. Porque, beleza. O cara vai olhar para a cultura e não vai falar assim, não, a gente não está vivendo isso, tira esse negócio. Vai ser o contrário. A gente está vivendo isso, nada mais justo que isso está lá na cultura. Tá vivendo na cultura, a gente está confiante nisso, agora a gente divide as práticas com a sociedade como uma forma de dividir um pouco de tudo que a gente aprendeu com ela.
E é assim que a gente tem feito, sabe? Sei que é meio radical, mas é meu jeito de pensar isso. Não, vou até somar com você, Lucas, porque é o que você falou. Tudo tem a ver uma linha tênue entre bom senso e contexto, né? Que acho que isso não vale só para o que você trouxe, mas para muitas tomadas de decisão. Eu escuto quando você fala, eu vejo talvez uma frase muito similar, mas que é o oposto da sua, que eu ouvi de alguns executivos, eu me envolvi em filantropia também nesse meio da pandemia, e eu vi muita gente que tinha condição financeira, que tinha estrutura, falando, não, já estou fazendo a minha parte, estou pagando salários e não mandei ninguém embora na pandemia. Aí eu escuto isso, claro, tem um valor, tem uma importância e uma relevância, mas, velho, essa pessoa está numa bolha social que ela não tem noção do que tem acontecendo do outro lado do rio. Ela não sabe o impacto, o colapso ambiental que a gente está vivendo, que vai passar o fininho dela que está numa escola bacana. Então eu vejo que tem uma linha tênue, que eu entendi o que você falou, eu preciso, integridade, né? Que eu só vou proporcionar para o outro que minimamente eu já estou aplicando aqui dentro. Mas essa linha tênue, cara, eu vejo que existe para muitos negócios um olhar míope, um olhar de terceirização desse tipo de coisa, dessa necessidade, né? A gente falou com bastante gente muito legal, né, Davi, que trouxe, cara, ativismo é necessário. Mesmo para um business que não esteja 100% pronto, porque o negócio nunca vai estar 100% pronto, né? Até vocês que todo mundo olha de fora e fala, pô, por exemplo, os caras agora, velho. Agora o Lucas vai relaxar, vai montar um puta time foda embaixo dele e ele vai agora colher os frutos. Não, você deve estar ralando 2 ou 3 vezes mais do que você ralava antes, porque agora os desafios são maiores, né? Mas eu vejo dessa necessidade do ESG, essa armadilha que você falou também muita gente não fala e não estimula isso porque fica com medo de gerar uma imagem de autopromoção de marketing vazio, né? Pô, quantos doadores, homens, brancos, tomadores de decisão, não doam, ajudam muitas coisas e não falam isso. Falam, não vou falar, porque se eu falar, eventualmente pode passar uma imagem negativa, que eu estou usando isso como o ego, uma autoimagem. Mas, cara, é fundamental que essas pessoas falem o que elas estão fazendo para que isso vire um padrão. Aí você não vê esse padrão no universo feminino, né? Mulherada empreende, mano, faz. A gente falou com a Dani Graikar, com a Dani Junco, velho, uma mulherada tá empreendendo forte e a filantropia, o olhar de impacto é premissa no que eles fazem. Então eu queria trazer um pouco, só para quem tá ouvindo a gente, que eu entendi o lugar que você trouxe, eu adorei, tá? Mas eu vejo que ele tem uma linha tênue entre, cara, isso aí não é uma escolha, isso é uma necessidade que a gente vai ter que fazer. Você não precisa estar pronto necessariamente para ajudar ou para começar um curso de programação ou para trazer diversidade dentro do seu contexto, porque não vai estar nunca pronto. Porque isso são problemas complexos, cara. É muito complexo. Eu estou lidando agora na escolinha do meu filho, a gente incluiu 2 irmãos mais velhos, que nem tem idade para estar na escolinha dele, que o pai era um traficante aqui da Ilhabela, eles estavam no ano já avançado, não estavam alfabetizados, cara, e a vida deles ia ser nada, velho, sem pai, com uma história de abuso, uma coisa pesada. A gente falou, mano, vamos acolher os 2. Eles chegaram na escola, deu uma semana, o molequinho brigou com o irmão mais novo, o irmão mais velho, velho, amassou a cara do aluno. E aí os pais, não, tem que tirar. Tem que tirar, velho. Isso é a realidade do nosso país. Bem-vindo ao jogo. Ou a gente aprende a lidar com isso, na dor, que também é isso, ou a gente vai fazer o quê? Vai blindar as nossas crianças e proteger elas de uma violência urbana. Eu vejo que tem esse lugar, saiu um pouco voltando, do ISD, ele precisa ganhar esse corpo, né? Esse corpo como uma pauta. Uma pauta, meu, é isso ou é isso. Ok, diversidade. Galera, como tá o nosso time? Puta, vamos montar um processo seletivo para abrir outros códigos, cultura LGBT, por gênero, por que for, por corpo, o que for, entendeu? Então eu vejo isso como algo, e vocês como vanguarda, isso é muito legal, vocês são vanguarda, vocês são as startups que foram as referências das novas startups, isso é muito legal, ter esse lugar que a Melius tem. Então você trazer isso que é difícil pra cacete, mas que tá no radar e vai ser olhado, pra mim já dá um senso de alívio um pouco, entendeu? Porque é árido aí. Não. E como eu falei, a gente só está começando, assim como a gente só está começando a empresa, a gente só está começando nossos passos nisso, né? E aí, Davi, não esqueci sua pergunta não, tá? O que mudou para os IPO? Pô, mudou pouca coisa, assim. Uma coisa que... 2 coisas que mudam para a maioria das empresas quando vão fazer IPO, que nos alertaram antes do IPO, olha, a pressão vai aumentar e vocês vão ter que cumprir muito mais processo de governança. Então vamos lá. Por causa da Endeavor, o processo de governança a gente já é muito redondo desde 2016. Então a gente sempre já foi super organizado, super transparente com os investidores. A gente nunca... Então assim... tem mais papelada para preencher agora? Tem, mas não é nada que mudou a nossa vida. E sob pressão...
Sou desde criancinha, assim, eu sempre gostei de jogar com torcida, assim, e com torcida contra, melhor ainda, aí que eu fico louco mesmo, pra jogar bem. Então, sim, cara, a gente ama a pressão, sendo muito sincero, eu amo saber que, tipo, se a gente entregar um resultado ruim, a ação vai cair, se a gente entregar um resultado bom, a ação vai subir, a gente acha essa pressão super saudável no nosso caso, assim, né? Então, sendo muito sincero, cara, eu acho que as coisas que mudaram foram bem mais positivas. Isso eu tô falando mais pessoalmente, né? Em termos de Melios, uma coisa que mudou muito boa foi que, por conta da visibilidade que a gente está tendo agora, né? A gente tá muito mais fácil trazer gente pro Melios. Então, antigamente, eu ia trazer alguma pessoa muito foda, eu tinha que vender muito Melios, tipo, muito. Canta sereia é bizarro, assim, nossa senhora, eu tinha que, sabe? Então essa era uma parte foda que tá muito mais fácil. Uma outra coisa que mudou, né? Falando de equity, né? Pô, antigamente eu chegava pro cara e falava que ele podia ser meu sócio, aí ele falava, beleza, você é sócio, vou ganhar o quê? Você vai ganhar X ações, mas quanto que se vale? Então, senta aqui, não sei. Tipo, é foda, né, velho? Aí você fica com a impressão que você tá mentindo, mas não é, porque você realmente não sabe o que aquilo vale. Eu nunca soube, cara. Agora não, isso é uma coisa legal. Quando você está aberto capital, você sabe, cara, olha, isso que você tem, que você vai ganhar por ser nosso sócio, vale tanto. Então, se algum dia, eventualmente, você queira sair e comprar um apartamento ou fazer isso, você vai ter dinheiro para isso, é o seu patrimônio. Então, essa é uma coisa que melhorou muito, assim, melhorou muito, muito mesmo, assim, facilita muito. Legal. Agora, a gente fazendo o fechamento aí, Lucas, a gente sempre faz um rápido ritual aqui de fazer um check-out, assim, falar quais foram as impressões, como que você tá saindo da conversa, assim. Eu vou puxar aqui a pauta. Assim, a gente se conheceu faz pouco tempo, né? Faz 2 anos, mais ou menos. Mas eu continuo com essa admiração, assim, de você não ter papas na língua, né? Apesar do negócio ser listado em bolsa, ter toda a repercussão de uma empresa que é listada em bolsa, você não perdeu essa transparência, e isso me inspira muito, assim, eu sempre tive um sonho, assim, quando eu tava no iFood, assim, eu acho que um dia o iFood vai abrir e capital e tal. Hoje em dia eu vejo que é meio bobo esse sonho, assim, eu acho que tem outras coisas muito mais legais do que abrir capital. Capital acho que só é uma consequência para você construir algo grande. Então acho que bater o papo com você caiu essa ficha de novo, assim, para mim. Acho que foi muito bacana ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí, Lucas. Eu fico grato, Lucas, pela sua transparência de você posicionar o que você acha, o que você sente, né? Eu sinto essas duas coisas em ressonância, né? Existe um Lucas racional, mas existe um Lucas emocional, eles operam numa dança, assim, da hora. Então eu gosto desse lugar. Eu sinto forte o que reverbera a cultura com a cultura dos sócios, isso é muito legal. Então o que eu sinto como empresa de fora, eu vejo que existe esse DNA olhando para uma das pessoas, mas imagino conversar com os outros, né? Não sei quantos são hoje também, mas dá para sentir que existe uma cultura rolando, e isso para mim é uma coisa que eu valorizo cada vez mais. E eu saio desafiado, né, de como a gente acelera esse processo de olhar sistêmico, olhar para impacto ambiental e social num ambiente de novos negócios, está muito preso às obrigações diárias, né? Então eu fico reflexivo sobre esse olhar, sabe? Que é uma força importante, não só vem das corporações do governo, né? São empresas médias e pequenas e eventualmente movimentam muita coisa, que pode vir muita transformação. Então eu saio reflexivo nesse último ponto, mas adorei nosso papo. Legal, pô, gostei muito também. E, Davi, sobre transparência, você vê os meus calls com os investidores, você vai ficar horrorizado, porque eu sou transparente com eles desse mesmo jeito aqui, cara, não mudei nada. Eu teve uma investidora que é muito bom, assim, a gente gosta muito dela, ela gosta muito da gente, e eu lembro que todos os calls, cara, ela só tava fazendo perguntas sobre coisas que eu achava que o Melis estava indo bem, sabe? Aí sabe quando ficou parecendo um papo de vendedor, né? Aí teve um dia, cara, que ela só fez perguntas em coisas que eu acho que a gente tá indo mal. E eu fiquei muito feliz. Falei, pô, Denise, que bom essas perguntas. Ela, por quê? Porque a gente tá muito mal nisso. Ela, como assim? Você acha isso bom? Eu falei, não, porque toda vez você faz perguntas sobre coisas que eu acho que o comércio tá bom, e eu sempre quero ter a oportunidade de falar de coisas que a gente tá mal e que a gente precisa melhorar.
E eu falei para ela, pô, eu concordo que a gente tá ruim nisso, a gente precisa melhorar, eu tô indignado, estamos trabalhando nisso e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa da nossa cultura mesmo e acho que eu espero que a gente nunca perca isso, essa transparência. Obviamente, a gente tem restrição de não abrir informação privilegiada, e isso a gente não faz até por questões legais, né? Mas eu quero manter essa transparência, então saiba que tudo que eu falei aqui com vocês hoje eu acredito piamente e, pô, é sempre bom bater papo com gente inteligente, a gente sempre sai aprendendo, as provocações são sempre boas. E vamos que vamos. Muito obrigado, Lucas, por ter aceitado. Show de bola. Para quem chegou até aqui, valeu por ouvir mais um episódio. Siga a gente no canal do Spotify ou no próprio YouTube. Enfim, e acompanhe outros episódios que estão vindo aí, porque as próximas semanas estão quentes também. Valeu. 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 Até mais, gente. Valeu, Lucas. Um abração, cara.